De volta com o Bandeirantes Acontece para a nossa entrevista de todas as tardes, aqui no nosso programa. E a gente falou logo na abertura do programa acerca do problema que é o embargo da China às carnes brasileiras. O tema carne aqui no Brasil, alimento de uma forma geral, passa por duas frentes. A falta absoluta de alimento para uma fatia importantíssima da população que não consegue se alimentar, que não tem condições de comprar, e o preço absurdo dos alimentos, e com uma alta que não víamos há muito tempo. O preço da carne, por exemplo, com um aumento substancial neste ano de 2021. E aí veio a notícia do embargo. Muita gente imaginou, bom, se a China não quer a carne do Brasil e criou esse tipo de empecilho, né, com base inicialmente com a informação que estava vinculada à saúde, vai sobrar carne aqui. Se tem carne sobrando, o preço vai cair. Isso ainda não aconteceu. Mês passado teve uma queda, a Ana trouxe essa notícia recentemente, uma queda no mês de setembro de 0,30%, pequenininho, né? Quase que imperceptível. Nós vamos falar sobre esse embargo chinês à carne brasileira com Emanuel Pessoa, que é advogado especializado em direito econômico internacional. Como vai, Emanuel? Boa tarde. Será que o Emanuel está com a gente? Tô aqui. Agora sim. Sim, agora sim. Tudo bem, Emanuel? Tudo bom, e com você? Tudo bem, seja bem-vindo. Emanuel, a gente já ouviu ao longo da história embargos das mais diferentes frentes e para produtos diferentes. Muitas vezes a carne suína, a carne de frango, a carne bovina e de países diferentes, ora da Europa, da Ásia, enfim. Mas dessa vez a coisa parece que é muito maior e com um impacto que pode ser muito prejudicial para os produtores e para a economia brasileira. O que diferencia os outros embargos desse que está sendo vivido agora? Esse ponto que você colocou é um ponto importantíssimo e essencial de ser diferenciado para os nossos ouvintes. O que acontece aqui é que quase metade do volume das nossas exportações de carne bovina tem sido para a China. Então, a China ela tem comprado volumes imensos de carne bovina e isso incentivou cada vez mais as exportações. E o que acontece é que o produtor, quando ele vende para a China, ele vende em dólar, preço de mercado internacional, que é bem mais caro do que o preço que ele consegue vender no Brasil. Então, ele vai exportando tudo o que ele pode e vende o resto no mercado doméstico. Ou ele tem que vender no mercado doméstico mais caro para poder igualar o preço de exportação. Então, a gente tem uma armadilha econômica. O país ele precisa desesperadamente de dólares para poder cumprir com seus compromissos. Esses dólares ajudam a financiar a expansão do agronegócio, mas, ao mesmo tempo, o fato de se tratar de commodities faz com que, se o preço em dólar dispara, nós tenhamos um aumento do preço no mercado doméstico. Então, você não consegue ter tudo. Você aumenta as exportações, mas você, ao mesmo tempo, aumenta o preço da mercadoria aqui no Brasil. Então, a grande diferença é que, dessa vez, nós temos um comprador que responde por quase 50% das nossas importações de carne bovina, está aí na ordem de uns 650, 680 milhões de dólares por mês, e há uma queda substancial nas exportações recentemente, porque esse grande importador, a China, está embargando a carne brasileira. Então, a diferença é de volume do comprador que está fazendo o embargo. Emanuel, boa tarde. É claro que não é a primeira vez que a China usa um episódio aí de vaca louca para estabelecer esse tipo de embargo. E também neste caso atual, é um caso atípico, ou seja, sem risco de contaminação de rebanhos. E é claro, sabemos disso, e a China também sabe disso, os compradores chineses sabem disso. Você acredita que esse embargo é muito mais uma maneira de revisão de contratos, redução de preços a serem pagos? Você enxerga alguma estratégia da China nessa decisão? Uma grande estratégia comercial que todo vendedor deve ter é diversificar os seus compradores. Porque quando um vendedor está nas mãos de um comprador, aquele comprador tem um poder de barganha muito grande e basta ele simplesmente parar de comprar para forçar uma mudança de preço. Então, no caso da China, nós temos 3 situações que realmente mostram que existem questões que vão além da questão meramente de saúde. Como você muito bem colocou, os casos de EBB, que é o mal da vaca louca, foram casos atípicos. Foi um caso, se não me engano, em Minas Gerais e um em Mato Grosso, e esses casos já foram controlados. Então, evidentemente, o embargo já deveria ter acabado. Isso foi no começo de setembro, começou o embargo, dia 3 de setembro
O Brasil suspendeu voluntariamente as exportações e a China, na sequência, ela passou o embargo. Então, é óbvio que de lá para cá, por serem casos atípicos, já deveria ter sido retomado. Então, quais são esses 3 pontos que eu mencionei anteriormente, antes de falar do EBB? O primeiro é que os chineses eles têm pagado cada vez mais caro pela carne brasileira que eles importam. Tanto é que, com o embargo que está acontecendo agora, o preço em dólar da carne brasileira exportada para a China caiu mais ou menos 9%. Então, para você ter ideia de como o ritmo de crescimento do preço era tão alto, que o embargo de um pouco mais de 1 mês e meio já gerou a queda de cerca de 9% do valor do produto exportado. Segundo ponto é que os chineses querem estimular o consumo local de carne suína. Nos últimos anos, a China ela teve um problema muito sério em que ela teve aí dificuldades com a expansão do rebanho suíno. Esses problemas têm sido superados e na China o consumo da carne suína é tradicionalmente elevado e eles querem reincentivar isso. Então, nos últimos anos, os chineses se acostumaram a comer a carne bovina brasileira, que chegava a preços relativamente, digamos assim, pagáveis, mas esses preços subiram bastante. Então, o governo chinês ele prefere, logicamente, estimular a produção suína local e diminuir a dependência do Brasil. E esse terceiro ponto se relaciona com o segundo, que é questões políticas. Nós temos tido muitos atritos com o governo da China ao longo dos anos, por parte de autoridades brasileiras, e isso é prejudicial, porque num momento como esse, os chineses, evidentemente, vão aproveitar para diminuir a sua necessidade de garantir a segurança alimentar no Brasil, porque eles têm esses receios políticos, esses ataques. Então, uma boa diplomacia empresarial e uma boa diplomacia pública na área econômica, elas poderão ter mitigado a possibilidade dessa redução das exportações com um aceleramento da retomada das importações brasileiras. Emanuel, você citou o consumo de carne suína na China, que é gigantesco, não só pelo tamanho da população, mas mesmo em termos per capita, é um consumo alto. E eles tiveram, como você frisou, problemas recentemente, inclusive um vírus que levou à morte de centenas de milhões de suínos na China. E até houve uma diminuição na época de compra de soja e milho do Brasil, porque boa parte da soja e do milho é usada, boa parte, para alimentar os suínos, né, como ração. Em compensação, passaram a importar do Brasil carne suína, porque eles tiveram um problema para suprir a demanda lá, que é gigantesca. Você acredita que, se de um lado um consumo maior, ainda maior de carne suína, como o governo lá está incentivando, como você disse, se pode produzir de um lado menos importação de carne bovina do Brasil, pode, por outro lado, reforçar a importação de milho e soja para a China? Pode sim reforçar. A sua sequência lógica ela é perfeita. Quando os chineses eles não produzem, eles não têm tanto rebanho bovino, eles não têm tradição de rebanho bovino, existem questões típicas de clima e de espaço. Já de suíno é algo tradicional. Então, evidentemente, se eles reduzirem o consumo de carne bovina para prestigiar o consumo de carne suína, eles também vão precisar dos insumos. Então, nós aumentaríamos as exportações de soja e de milho. É importante só frisar um detalhe, que embora exista um embargo, o volume embarcado de carne bovina para o Brasil e para a China, ele não caiu 100%. Ele caiu cerca de metade. Porque o que acontece? Boa parte desse volume que foi mandado para fora já havia sido certificado anteriormente e os exportadores brasileiros eles acreditavam que a carne que tivesse sido certificada antes de 4 de setembro iria ser desembaraçada nos portos chineses e chegaria ao mercado consumidor asiático. Isto não aconteceu. Então, o que se verifica hoje é que o embargo, no entendimento dos chineses, significa que qualquer carne que chegar na China de 4 de setembro em diante fica embargada. Então, hoje está acontecendo de vários exportadores brasileiros terem que pagar dias adicionais em portos chineses para manter a carga lá. Ou estão tentando desviar a rota para Hong Kong, para o Irã e para o Vietnã e outros países asiáticos na tentativa de desovar essa exportação. Então, em função disso, a carne, o preço do arroba do boi gordo, por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, já caiu, ele estava entre 330 e 350 reais, ele caiu para abaixo de 300 reais, estou na faixa de 260 a 270 reais hoje, o preço do arroba do boi gordo. Isso demora um pouco a se refletir no nosso
mercado doméstico por dois motivos. O primeiro é que a partir do momento que o preço sobe, é muito mais difícil que ele desça. Afinal de contas, se o mercado está pagando, porque a economia está em forte expansão esse ano, como recuperação da nossa queda da atividade do ano passado, se as pessoas estão pagando, o produtor está aumentando a margem de lucro dele, o vendedor está aumentando a margem de lucro, então ele não vai abaixar no mesmo ritmo, a não ser que haja uma inundação maciça de carne no mercado doméstico. E o segundo ponto é que muitos deles estão pagando o armazenamento dessas carnes, porque houve até uma autorização excepcional do Ministério da Agricultura, que antes você só podia guardar em câmara fria, agora está autorizando a guardar para câmara resfriada, se não me engano, por 60 dias, na intenção de aguardar esse período para depois enviar a mercadoria para a China como exportação. Então, ainda não há um reflexo completo no preço para o mercado doméstico, porque já acostumaram com o preço mais alto, então vão querer abaixar a margem, é difícil, vai acabar acontecendo se não conseguir exportar, porque vai inundar o mercado. E o segundo ponto é porque estão mantendo essa carne agora resfriada, tanto no Brasil quanto em portos chineses, aguardando a liberação do embargo. Então, um reflexo mais forte no mercado local brasileiro só vai ocorrer daqui a uns 30, 60 dias se a China mantiver a suspensão da importação da nossa carne. Isso pode acontecer porque, se eu não me engano, a Irlanda teve um caso atípico de EBB em maio ou foi abril, e o embargo em cima da Irlanda ainda não foi levantado. Então, vai chegar no consumidor? Vai, mas dependendo dessas condicionantes. Você falou sobre o chinês que se afeiçoou à carne bovina, e apesar da tradição da carne suína, e a ministra Tereza Cristina falou ontem que está em fase final de documentação para poder haver esse envio às autoridades chinesas para aí sim promover essa liberação, ou a tentativa de liberação. Diante desse quadro, o gosto pela carne bovina, o aumento do gosto pela carne bovina, outros mercados estão se dando bem nessa diminuição de 50% daquilo que está saindo daqui para lá, desse impacto deste momento? Algum outro mercado está se aproveitando disso? O que acontece é que, por exemplo, o Irã e o Vietnã, eles pagam mais baixo, um preço mais baixo do que os chineses normalmente pagam pela carne bovina brasileira. Então, alguns exportadores que não estão conseguindo que a sua produção seja paga na China, porque, veja, uma parte da mercadoria está embarcada e uma parte já foi paga. Outra parte só é paga quando ocorre o desembaraço alfandegário na China. Então, esse pessoal que ainda não foi pago, que representa aí mais da metade dos exportadores, na média, esse pessoal está procurando soluções, porque eles estão gastando para manter a mercadoria na China que já foi embarcada, ou eles estão com a mercadoria embarcada a caminho e sabem que não vai ser desembaraçada, então, evidentemente, eles estão procurando compradores na Ásia, e compradores dos outros países da Ásia, que têm uma capacidade financeira menor que a China, lógico, eu não estou falando do Japão, não estou falando da Coreia do Sul, estou falando de países que, em geral, têm uma capacidade financeira per capita mais baixa, eles vão comprar essa carne, sim, porque a carne brasileira é excelente, é excepcional, mas eles vão pagar menos. Então, o exportador brasileiro vai ter uma receita menor em dólares e isso vai acabar estimulando que ele venda também no mercado doméstico, porque a atratividade do mercado doméstico vai ficando maior à medida que os preços que ele consegue lá fora são menores. Então, já caiu 9% em dólar. Se cair ainda mais, a tendência é que eles prefiram ficar vendendo no mercado doméstico porque vão lucrar mais. E aí, como o mercado doméstico acompanha o mercado externo, que a gente vai ter uma redução do preço local. Emanuel Pessoa, uma última da minha parte. Você falava aí da necessidade de o vendedor buscar ter alternativas, né? Não depender de um só comprador. E como é que você vê essa perspectiva? Não agora, circunstancialmente, então se a carne não entra na China, vai para outro lugar, mas a médio prazo, pelo menos. Os países muçulmanos, por exemplo, eles não comem, por razões religiosas, os muçulmanos não comem carne de porco, então demandam muita carne bovina. E você acredita que é possível que o Brasil ganhe novos mercados, mercados sólidos, para pelo menos não depender exclusivamente da demanda chinesa? Eu vou fazer uma analogia contigo baseado na minha profissão, no meu escritório. Como você já anunciou no começo da reportagem, eu sou advogado. Se você imaginar que eu tenho um cliente, um tubarão, que ele seja mais de 60% do meu faturamento, vamos dizer 50%, como no caso da nossa exportação, e eu brigo com ele, significa que de um dia para o outro eu comprometi 50% da receita do meu escritório. Isso é um problema, então eu preciso procurar diversificar o número de clientes. Mas você imagina que mesmo eu faturando muito bem, eu tenho um cliente que ele quer me dar uma questão, um caso ou um projeto gigantesco.
que pelo valor dele vai representar 50% do faturamento do escritório. Eu não posso recusar esse cliente, eu não vou deixar dinheiro na mesa. Então, da mesma maneira, o nosso exportador, ele não deixa dinheiro na mesa porque ele sabe que os chineses querem comprar. Então, vamos diversificar? Vamos. Ok. Só que a China é o país de 1,5 bilhão de pessoas que o PIB cresce a um ritmo fenomenal. Eles têm capacidade financeira e têm apetite de compras. Então, por mais que você queira diversificar, é surreal e irreal você imaginar que a China não vai continuar sendo um mercado gigantesco. Então, diversificar é bom? Vai aumentar as nossas exportações? Vai, mas ninguém vai deixar de vender para a China só pelo fato de que a gente quer diversificar. E jamais vai ser possível a gente imaginar que a China vai deixar de ter posição extremamente relevante diante do volume da sua população. O que vai acontecer mais adiante é que, se você pensar de forma unificada, por exemplo, países muçulmanos, se você considerasse todos eles juntos como um mercado só, aí eles teriam uma posição também relativa grande nas nossas exportações. Mas o problema é que não são. Então, cada país tem regras próprias, você tem que desenvolver SDRs locais, né, que são os Sales Development Representatives, você tem que fazer todo o sistema de vendas. Então, isso torna muito difícil. Para a China, você tem praticamente uma legislação para o país todo, você tem um frete barato para a China por causa do volume de comércio exterior que a China tem com o mundo. Então, isso ajuda muito. Então, por mais que seja bom para a gente fazer a diversificação, por mais que a gente diversifique, por mais que a gente aumente as exportações, a China sempre vai ser extremamente relevante. Qualquer problema que venha da China vai ter impacto gigantesco nas nossas exportações. Então, vai diversificar? Vai aumentar o volume para os muçulmanos? Eventualmente, sim, claro, óbvio, eles estão também enriquecendo, também estão comprando mais e a população deles também aumenta, isso vai acontecer, mas nunca vai mudar o gigantismo da China. Emanuel Pessoa, advogado especializado em Direito Econômico Internacional. Emanuel, muito obrigado pela tua atenção aí com a Rádio Bandeirantes. A gente se fala em uma próxima oportunidade. Obrigado a vocês, boa tarde, fiquem com Deus. Valeu. Agora, 4h34.